Coração Peludo. Olá! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast sobre relacionamento, aqui da Jovem Pan, o nosso Coração Peludo. Estou aqui, eu e a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, minha querida, tudo bem? Prazer estar aqui com você, fazendo mais um podcast com um tema daqueles sempre sugeridos pelos pelucinhos de plantão. É isso, se você pensa em alguma coisa, quer contar a sua história, nos procure no Instagram. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP e Pamela também está por lá, já está chegando a 1 milhão de seguidores. Eu estou acompanhando essa contagem, Pamela. Nossa, não dá nem pra acreditar, né? Eu olho e falo, caramba, que legal. Eu demorei pra ter Instagram. Bom, meu Instagram é @PSIPamela, tá? @PSIPamela. Várias pessoas chegando do Coração Peludo lá. Ah, que legal, né? Ver tua cara, ver a cara da Paulinha. Porque acho que tem esse lance de ficar imaginando como a gente é, né? Ah, achei que você tinha uns 50, 60 anos. Falei, caramba, como assim? Não, gente. Muito sábia. Não é tanto assim. Falei, não, você vê que eu passo muita seriedade, né? Não é só isso, não. Tem assunto que a gente tem que falar sério, mas tem outros assuntos que a gente tem que levar mais leve. Mas muito legal esse crescimento. Eu demorei pra ter Instagram, eu sou de uma geração que psicólogo não podia ter nada, né? Podia ter nem, assim, site. Foi uma luta. Então, assim, site já foi, nossa, que saidinha, né, com esse site. E aí demorou séculos pra ter rede social e quando eu comecei a ter, funcionou, o povo gostou, eu também adorei a ideia. Estamos aí, tubão. E é um canal incrível para a gente trocar, então quando você tiver alguma dúvida, quiser um aprofundamento sobre um assunto, trazer um pouco da sua história, da sua dúvida, nos procure lá no Instagram, @PaulinhaCarvalhoJP e @PsiPamela, para ajudar a gente a construir esse conteúdo. Faz um tempinho já que a gente também está fazendo as gravações do Coração Peludo através de uma live no YouTube. Então, se você tiver disponibilidade, toda terça-feira às 17 horas, você pode entrar lá. A gente vai estar ao vivo, como a gente está fazendo agora na gravação, e você pode participar com perguntas, trazendo ali insights durante a gravação do nosso Coração Peludo. Antes de mergulhar no nosso tema de hoje, eu também quero dizer que Pamela Magalhães lançou o seu primeiro livro. Olha lá, agora a gente já tem ele. Tô me achando, deixa eu ver aqui, porque aqui é meio contrário a câmera, né? Não, dá pra ver, ó. Se amar, amar e ser amado é o primeiro livro da Pamela. E vocês sabem que a Paulinha escreveu aqui também, viu, minha gente? Tem recado da Paulinha aqui. Leio pra eles ou não? Será? Não sei. Não, né? Vou ficar com vergonha. Não, deixa eles comprarem o livro. Ou eu leio, você que sabe. Não sei, mistério. Vocês votem com a gente no Instagram se vocês querem ler essa dedicatória. Vou falar só a primeira frase. Vamos lá. Muitas vezes me emociono com as falas da Pamela em nosso podcast Coração Peludo. O resto vocês vão ter só depois que vocês tiverem o livro. Pronto. Só verdades, gente. Sabe que tem um e-mail para você garantir o seu exemplar, que é o eventos@pamelamagalhães.com.br. Então, se você não quer perder essa oportunidade, quer reservar o seu exemplar, escreva. Peça aí esse livro da Pamela, leia por completo o meu depoimento de coração aberto para essa mulher. Eu sugeri uma ideia que me veio agora, porque eu e a Paulinha, é tudo no repente aqui. Eu acho que a gente poderia falar do tema do livro. Em algum episódio. Vamos falar no próximo episódio. Ontem eu falei do tema, até alguém escreveu aqui que eu vi rápido, obrigada pela live, eu falei sobre isso, né? Sobre se amar, amar e ser amado. Então eu acho que vale bem a pena a gente falar, eu manchei com o batom aqui o meu livro, a gente falar sobre esse tema no podcast, eu acho que o pessoal vai gostar. Prometido para nossa próxima edição, nosso próximo episódio. Agora, hoje, a gente vai falar sobre afastamentos. Eu até coloquei na arte afastamentos necessários, porque acho que a princípio, né, Pamela, a gente só se afasta daquilo que nos faz mal. Na verdade, a gente se afasta daquilo que nos faz mal, às vezes a gente se afasta de alguma coisa que nos assusta, às vezes a gente se afasta daquilo que a gente acredita que não mereça, daquilo que nós não nos sentimos preparados para nos apropriarmos, para vivenciarmos. Então, esse tema surgiu de um vídeo que eu fiz
aleatoriamente. Acho que eu tenho pego muito assim, eu fico aqui sentada, tô atendendo direto online, e aí às vezes o paciente atrasa, falta, eu pego um tema que eu escutei, que mobilizou, eu falo, caramba, vou transformar isso numa reflexão, e aí eu faço o vídeo. Eu fiz esse vídeo do afastamento, e eu vi que as pessoas gostaram muito, comentaram muito, e é realmente algo que acontece, né? Todos nós aqui, em algum momento, tivemos que nos afastar de alguém, ou nos afastamos sem nem entender muito bem por que aconteceu esse afastamento, ou mesmo percebemos alguém se afastar de nós. Tem afastamentos que são bem compreensíveis, né, Paulinha? Acho que tem afastamentos que a gente entende, terminei a relação, ainda a pessoa gostava, ou então terminamos de um jeito ruim, não foi legal, então esse afastamento, né, acaba sendo até justificado internamente, nosso ego concorda com aquilo, né, ele suporta aquilo. Mas eu vejo também que tem alguns afastamentos que eles ficam como uma incógnita dentro do nosso íntimo. A gente fica sem entender muito bem por que aconteceu. A gente luta para que aquilo não exista, a gente fica querendo trazer a pessoa que já foi de volta, mexe muito com o nosso ego. Os afastamentos, quando eles são inexplicáveis para nós, né, quando a gente fica nessa luta de querer entender o que aconteceu, acho que a gente passa muito pelo nosso ego, pela nossa autoestima. Nós nos questionamos, nós queremos saber qual a razão disso, né? Eu acho que tem uma tentativa do ser humano frequente de adivinhar. Eu quero adivinhar porque a pessoa se afastou, né? Eu quando eu penso sobre afastamentos, engraçado, né? Pra mim não vem nem muito a questão relacionamentos, porque eu entendo, assim, os homens é mais explícito, né? Numa relação. Eu entendo, eu, Pamela, né? Eu compreendo, se eu parar pra pensar, eu compreendo. Mas eu queria ser amiga até, mas será que caberia, né? Será que daria, né? Talvez não. Então, pra mim, são mais compreensíveis. Mas eu penso muito em afastamentos de amigas, né? No meu caso, eu penso de uma amiga ou outra que acabou se afastando, dentro do meu ponto de vista, porque eu vejo o afastamento da amiga, não vejo o meu da amiga, né? Eu vejo ela comigo, não eu com ela. Porque às vezes a gente se afasta e não percebe que se afasta. A gente se afasta e não percebe o que causa no outro, né? A gente percebe quando a pedra no nosso calcanhar ali. Então, o afastamento de amigo pega bastante também, né? Porque a gente fica meio que sem entender. Nós não estamos na cabeça do outro, né? Eu acho que o ser humano ele tem uma mania de tentar adivinhar, de querer entender, de achar que sabe tudo que se passa com o outro, mas na verdade não, né? Cada um vive num mundo, um universo particular. E como você falou, né, Pamela, às vezes tem um grande mal entendido, né? Por exemplo, você se afastou sem perceber, talvez porque estava muito ocupado, ou porque, enfim, a vida. E aí a outra pessoa falou, puxa, essa pessoa se afastou, então também vou me afastar. E aí quando você se liga, você fala, meu Deus, agora essa pessoa está se afastando, mas na verdade era você que estava se afastando. Tem também umas idas e vindas, assim, que às vezes trazem, né, desentendimentos, digamos, a respeito da relação. Aí eu tô falando também de amigas, porque é óbvio que se uma pessoa que tá com você tá se afastando, né, se bem que às vezes, né, a gente também não percebe que a gente tá junto, mas vivendo vidas paralelas, né, Pamela? Às vezes acontece isso também. Na verdade, você começou falando algo que eu quero opinar, ou colocar uma opinião aqui, mas também você fala de um outro tópico, né? Que eu nem tinha pensado em abordar. Eu acho que é bem legal a gente falar sobre essa questão do afastamento dentro da relação, né? Quantas vezes a gente está desconectado? Mas deixa eu falar antes do que você comentou. Quando você vai falando sobre o afastamento na amizade, me veio na cabeça o quanto muitas situações elas são oportunas para que vínculos aconteçam. E eu acho que às vezes a gente julga muito, né? Falando, né? Foi oportunista, quando tava naquele trabalho comigo era super amiga, depois deixou de ser. Mas na verdade é muito comum, né? Quando a gente tá fazendo algo junto, a gente tende a ficar mais amigo, né? Eu tô fazendo esse podcast com você, eu tendo a falar mais com você do que eu falaria se eu tivesse deixado lá com você de fazer o Eva, a gente nunca mais tivesse só se seguido ali no Instagram. Teria o carinho, que nem eu tenho com a Adri, que eu falo às vezes, mas com você a gente tem a convivência direto, troca, conversa, e aí acaba afinando mais, a gente acaba se aproximando mais, não por acaso você tá aqui no livro, né? Mas eu acho que um dos problemas que mais existem são os gaps de comunicação. Eu acho que essa dificuldade que nós temos de comunicar o que nós sentimos, de dizer o que se passa,
E também de tentar adivinhar ou de mesmo se atrever a achar que saiba o que o outro está passando, sentindo ou achando. É por isso que exercitar muito os canais de comunicação, observar muito como a gente comunica, a delicadeza com as amizades, a consideração. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu aprendi e eu aplico, falo muito com os meus pacientes e aplico na minha vida, que é a consideração e o cuidado com a vaidade do outro, né? O ser humano, ele tem a vaidade dele e a gente tem que ter muito cuidado com a vaidade dele nas nossas relações, e isso faz uma diferença danada, assim. Você saber a hora de você expor alguma conquista sua, né? Você saber o que dá pra falar, o que não dá pra falar, você ter delicadeza, tirar o sapato pra entrar no mundo do outro. Você cuidar das palavras que você usa, né? Você ter o cuidado de como que você fala de um colega para um outro colega, né? Então, assim, o que você fala, saber guardar segredo. Eu acho que o ser humano tem dificuldade de guardar segredo. Tem aquela história que todo mundo sempre tem um melhor amigo ou uma melhor amiga que vai guardar o segredo do outro amigo e olha, não conta, vou contar só pra você, mas não conta pra ninguém e tal. E o quanto isso vira um telefone sem fio e como isso machuca, magoa, porque a pessoa que te confia um segredo, ela acredita em você, né? E principalmente eu pensar muito sobre os contratos invisíveis que nós fazemos, porque todos nós fazemos contratos invisíveis nas nossas relações. E nesses contratos incluem a lealdade, né? O quanto somos leais com esses contratos que nós fazemos, né? E sem perceber, às vezes a gente passa por cima. Bom, e também tem um outro ponto aí de afastamento que eu acho que é bem difícil e que até já apareceu aqui nos nossos comentários, que é a questão familiar, né? Porque às vezes de quem a gente é mais próximo precisa de um afastamento ou acontece um afastamento e não é tão fácil assim de lidar, né, com essa situação. Por que é tão difícil também, Pamela, lidar com o afastamento? Por exemplo, aceitar que o afastamento, de repente, pode ser positivo, né? Ou, sei lá, superar que alguém se afastou de você. Primeiro que eu acho que o ser humano, ele tem uma tendência ao apego, né? E o ser humano, ele se apega e ele vai entendendo o outro como parte dele, sem querer, né? A amiga, super amiga como parte dela, né? Vai entendendo o super amigo como parte também, o parceiro como parte. Então, assim, mesmo que essa parte não seja legal, esteja brigando, ver essa parte com outra pessoa pode ser bastante perturbador, né? Eu vejo que tem essa relação do apego, essa dificuldade de se afastar, de perder, de tirar, de renunciar. Acho que mexe muito com o sentimento de vazio, né? Parece que isso causa uma espécie de insegurança, de desorganização, de desestruturação. Acho que é da espécie humana. E é tão engraçado, falei espécie humana, mas eu lembrei até dos bichinhos, né? O animalzinho. Às vezes você tira uma coisa dele, ele tá nem aí lá com a casinha dele, mas na hora que você pega na casinha, ele vai lá, né? Porque aquilo, ele, né, você vê, você tá com a sua cachorrinha faz parte do mundo, né? Mesmo assim, você vai tirar uma coisinha dela, ela fica, porque aquilo dá segurança, aquilo dá sensação de pertencimento, de identidade. Então as nossas amizades também fazem parte, né, da nossa sensação de identidade. Aquela amizade faz parte do meu universo e, portanto, também está colaborando ali para o conjunto de detalhes e conteúdos que eu me percebo. Então, acho que o ser humano tem essa dificuldade do afastamento. Não por acaso os rompimentos são tão difíceis, né? Não por acaso, mesmo que às vezes você tá numa relação que não é legal, o rompimento é complicado. Ah, mas nem gostava tanto dele no final, mas nossa, que sensação esquisita, que ruim. Porque nós nos acostumamos muito, né? E eu acho que lidar com o afastamento num primeiro momento dá uma sensação de perda. Até você organizar, estruturar e entender, não, pera um pouquinho, isso aqui não foi perda. Isso aqui foi uma escolha, isso aqui foi importante pra mim. Porque se você olhar bem com atenção, há afastamentos que são assim, pra lá de livramentos, né? Eu acho que há afastamentos de alguém que faz com que nós consigamos nos reaproximar de nós mesmos.
Então eu tiro alguém da minha vida, eu me afasto de uma pessoa, às vezes eu nem preciso tirar completamente, né? Como você disse, na família. Às vezes a pessoa tóxica é da família. Às vezes a pessoa que faz mal tá lá, você tem que aguentar no almoço de domingo da avó, da tia, da sogra, a pessoa tá lá circulando, você não tem o poder de tirar e você não vai deixar de ir porque tem outras pessoas ali que são importantes pra você e tal. Ou então você tem um irmão que é tóxico, que mora com você, pode acontecer, né? Um pai, né, que tá ali, de repente você ainda tá na tua casa, não consegue sair, então... Você vai fazer o quê? Você tem como arrancar a pessoa dali? Não, mas você pode saber que lugar você vai dar pra ela na sua vida, qual é o nível de intimidade que você vai ter com essa pessoa, o que você vai partilhar com ela, né? O que você vai dividir com ela, o que você vai entender que faz sentido, como uma forma, na minha opinião, de sobrevivência, de preservação. Agora, você estava falando do gap de comunicação, que é uma das causas aí para alguns afastamentos, digamos assim, não intencionais, né? Então, puxa, não falei isso, não, sei lá, faltei no aniversário, sei que essa pessoa liga super para isso, não dei um retorno, não liguei para pedir desculpas, a pessoa ficou chateada, aí não me procurou mais. Bom, problema de comunicação, podia ter ligado, explicado, mandado umas flores, sei lá, feito algum carinho e podia estar tudo bem, a gente podia estar num contato mais frequente. Quais outros pontos pegam para acontecerem esses afastamentos, Pamela? Eu acho que a gente se afasta, primeiro eu vou dizer porque eu acho que seja importante o afastamento, né? Eu acho que afastamentos são importantes de tudo aquilo, de todo aquele que nos faça mal e que nos traga algum prejuízo. Pessoas que sugam, pessoas que pesam, pessoas que despertam pior em você, pessoas que têm uma energia muito pesada, pessoas que o tempo inteiro trazem um fator estressor no ambiente, né? Pessoas que te desorganizem, né? Pessoas que possam ser boas com outras, mas com você não são, né? Então eu acho que qualquer pessoa que traga para você algum sinal aí, algum aviso, algum alarmezinho amarelo, vermelho, de que por ali não é tão legal, né? Eu falo que são essas pessoas, que a gente até falou aqui, relações de risco. Eu acho que tem pessoas que, por exemplo, possam mexer com você, sexualmente falando, quimicamente falando, mas a tua maturidade já te mostrou que conviver com essa pessoa não te faz muito bem, né? Essa pessoa, ela acaba te causando algum tipo de sofrimento, ela te machuca, né? Tem relações que são muito perturbadoras. Então, primeiro, se afastar de tudo aquilo que vai trazer algum prejuízo. Mas eu acho que os afastamentos acontecem por N razões. Se afasta porque você terminou e não consegue mais continuar com essa pessoa. Você se afasta porque essa pessoa mexe muito com você, você tem interesse, já falou que você tem e o outro não consegue te corresponder, quando não há reciprocidade. Você afasta quando essa pessoa é invejosa, você se afasta de pessoas perversas, você se afasta de pessoas tóxicas, você se afasta de pessoas que traem a sua confiança, você se afasta de pessoas interesseiras, você se afasta talvez de pessoas que provoquem em você sentimentos que te despertem muito medo. Podem ser pessoas muito legais, pessoas com boas intenções, mas você não está preparado, então você pode se afastar por isso também. Você pode se afastar não porque o outro seja invejoso, como eu disse, mas porque você sente inveja dessa pessoa. Existem pessoas que vão se afastar de você porque aquilo que você representa para elas traz muito incômodo. Elas se sentem incomodadas com você. Então elas preferem viver as suas vidas como se você não existisse, para que elas não tenham que entrar em contato com as sombras delas, que são escancaradas quando elas estão com você. Existem pessoas que vão se afastar de você porque você é areia demais pro caminhozinho delas. Você não vai entender nunca. Mas como assim? Que loucura! Mas pode, nego? Pode. Tem gente que vai deixar, né, de te procurar porque você desperta nela um sentimento que ela não consegue lidar. Então, os motivos do afastamento são absurdos, são diversos. E o mais importante da ideia desse podcast é da gente começar a pensar, cada um aí que está escutando, quem se afastou de você e de quem você se afastou. Até para você repensar culpas que podem existir em função desse afastamento, né? Mas será? Não devia, tal, as culpas.
ou então repensar afastamentos que são necessários que você não fez até agora, ou afastamentos que você acabou fazendo por inquietações suas, por situações mal resolvidas suas, e que agora mais amadurecido, mais amadurecida, você pode até pensar no resgate. Por que não, né? Por que não o resgate do afastamento? Ó, tem um monte de gente aqui escrevendo sobre afastamentos nas suas vidas. Então, a Rayane Brito diz, concorda aqui com você. Sim, meu relacionamento com a minha mãe. Chegou um momento que a convivência com ela dentro de casa estava me fazendo mal. Me mudar de cidade me ajudou muito. Às vezes acontece, né? Maravilhosa, Rayane, obrigada pela tua pergunta, né? Por contribuir com uma situação que com certeza não foi fácil para você. Para tomar essa decisão é muito difícil, porque você passa por todas as lealdades invisíveis que nós temos, né? Aí a gente corrompe, né, com tanta coisa da sociedade, né? Quantas pessoas julgam os nossos afastamentos de entes que deveriam ser para lá adquiridos, mas na verdade acabam sendo ali nocivos para o nosso desenvolvimento. Então, a Rayane fez esse movimento, foi muito positivo. Eu não sei se é o caso dela, mas em muitos casos, quando a gente se afasta, a gente se aproxima. Ó que doido, né? Tem situações em que você se afasta, você deixa de morar com a mãe, com o pai e tal, e aí é impressionante, você consegue conversar com mais tranquilidade, você briga menos, você amadurece mais, as coisas começam a funcionar na tua vida, né? Trabalho nunca ia pra frente, agora vai, nunca achava emprego, agora acha. Nunca conseguia estudar direito, agora estuda. Não conseguia se relacionar, agora se relaciona. Então eu falo que tem alguns movimentos aí, alguns afastamentos que são interessantíssimos no sentido do quanto possibilitam o nosso progresso. Tem também a Isabelle Santos dizendo o seguinte, ó, tem uma amiga super problemática que se afastou de mim por inveja de eu conseguir ter um relacionamento saudável. Olha, Isabelle, eu acho que foi maravilhoso ela se afastar de você, porque ficar se relacionando com uma amiga problemática poderia ser algo nocivo para você, né? Pessoas que são desorganizadas, pessoas que têm muitas inquietudes, pessoas que estão muito de mal com elas mesmas, tendem a ser pessoas, sem perceberem, tendem a serem pessoas muito tóxicas das relações. Elas não percebem. Mas elas são porque como elas estão muito fragmentadas consigo mesmas, elas acabam sendo excessivamente projetivas nas suas interações, nas suas relações, e os relacionamentos tendem a ser patológicos. Então, aqui eu acho que a Isabelle saiu no lucro. Larissa Thalita Cardoso, penso que mais do que se afastar, o melhor é quando sabemos o nosso limite e o limite do outro. Ah, isso é o ideal, Larissa, o ideal. Muito bom teu comentário. Nós entendermos os nossos limites é quando nós reconhecemos os nossos contornos. Quem acompanha o meu trabalho lá no Instagram, @psipamela, sabe que eu falo muito isso. Agora, existem pessoas, Larissa, que por mais que a gente saiba os nossos limites, essas pessoas são invasivas, elas não têm bom senso, elas atropelam, não é, Paulinha? Passam por cima. Você faz o possível lá e a pessoa vai e te agride, vai te violenta. Às vezes é o teu chefe, às vezes é alguém que tá até numa posição hierárquica superior à sua, e aí por mais que você tente, você não consegue. Às vezes é um membro da família do teu parceiro, né? Pode ser seu sogro, sua sogra, é o teu cunhado, tua cunhada, alguém forte, alguém grande, né? Ou de repente a namorada do teu filho, uma pessoa muito próxima, e por mais que você tente, né, ali se proteger, a pessoa, ela acaba sendo bastante invasiva e bastante inadequada. Assediadora, inclusive. E eu acho importante nesse momento nós sabermos fazer esses afastamentos. Tem uma situação muito curiosa que me vem à cabeça. Em alguns momentos a gente até precisa se afastar do filho, né? Eu vejo casos, já atendi várias vezes, a esposa do filho era de um jeito, era muito invasiva, muito agressiva e tal, e aí a pessoa teve que se afastar um pouquinho do filho para poder se afastar dessa pessoa e ter mais qualidade de vida. Então, infelizmente, às vezes a gente acaba se afastando até de quem a gente nem gostaria de se afastar. Mas é importante esse reposicionamento na vida para que a gente possa se preservar. O Meu Mundo é Rosa, esse perfil que está conversando com a gente aqui no YouTube, diz o seguinte: e quando você não consegue se afastar daquilo que te faz mal, mesmo sabendo disso? Quando você não consegue se afastar daquilo que te faz mal, é quando você tá muito misturada com tudo.
Enquanto eu não me percebo, enquanto eu não me entendo, enquanto eu não percebo os meus contornos, como a Isabelle falou, os meus limites, quando eu não entendo o meu merecimento, quando eu tenho muita dependência relacional, quando eu tô muito viciado naquilo que me faz mal, possivelmente eu tô adoecida ou adoecido emocionalmente, que é o momento que eu preciso trabalhar bastante o meu emocional. Eu sempre serei suspeita, sempre direi que a psicoterapia é o melhor caminho, que a terapia vai te ajudar muito para você poder se conhecer, para você conseguir se aprumar, e muito mais fortalecida ou fortalecido, você vai conseguir se posicionar na vida de uma maneira que você consegue separar, sim, sem culpa, com tranquilidade, aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal, né? Então isso aqui não me faz bem, então eu não quero na minha vida. Ai, mas meu Deus, não, eu não quero. Porque quando você se entende, quando você compreende o teu merecimento, você não tolera o intolerável e você não fica se diminuindo e se despedaçando para caber em mundo pequeno de ninguém. Você não fica se despersonalizando para manter ninguém na tua vida, porque você finalmente se entendeu, você finalmente compreendeu qual é o teu tamanho, né? E aí você consegue se proteger, você fica mais blindado para aquilo que te faz mal. Pamela, acho que daí a gente entrou num outro tópico que você trouxe pra gente explorar, que tem gente que aceita mais esses afastamentos e outras aceitam menos. Sim. Na verdade, existem vários pontos de vista, né? Primeiro que a minha baixa autoestima, né, o quanto eu gosto de mim, o quanto eu me poupo, me cuido, me preservo, me valorizo, isso reflete diretamente com quem eu estou. Isso com quem eu estou diz desde parceiro, parceira amorosa, amoroso, a amizades, a companhias, a lugares, né? O cenário que eu convivo, que eu vivo ali. Então tudo isso tem que ser observado em relação à autoestima. Quanto maior a minha autoestima, ou seja, quanto melhores são as minhas escolhas para minha vida, eu faço esses afastamentos com mais facilidade. Eu me afasto daquilo que não me faz bem. É algo natural, não é nem forçado, tá? É natural, a pessoa tá no lugar, não tá legal, ela sai, né? Isso me lembra... Você sabe que eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que muitas pessoas já passaram por isso. Eu fui uma menina muito tímida e muito preocupada com o que os outros pensavam, muito. E até hoje ainda trabalho um pouco isso. Às vezes eu acho que eu preciso me priorizar mais, me preservar mais. A maturidade já chegou, mas às vezes na prática eu ainda tô capenga. Tem muita coisa pra melhorar. Tá tudo certo, estamos na luta aí. Terapia na Pamela, vamos lá. Mas eu lembro de eu entrar em loja. Não sei porque eu lembrei disso, mas muito interessante. Eu lembro de eu entrar em loja, começar a ver roupa e de repente, sei lá, vi que não gostei de nada, ou vi que não tinha meu número, ou não tinha o que eu gostava, tal. E se a pessoa tivesse lá me oferecido várias coisas, tal, às vezes eu me sentia uma obrigação de levar alguma coisa. Eu tinha vergonha de dizer não quero nada. Ó que louco. Eu tinha vergonha de dizer não quero nada. Não vou, sabe? Tudo isso aqui que você pegou aqui, não quero. Porque é natural que muitas vezes você vai em loja, você pede várias coisas, experimenta e aí você não fica com nada. Você vê uma cara, tem vários profissionais ali que fazem uma cara de mau humor e não quero, não gostei e tal. Porque, sei lá, eu já fui vendedora. Porque são maus vendedores esses. Claro, porque, eu nunca já fui se vendedora. sabe o dia que você pode voltar nessa loja. Eu já fui vendedora de loja. Aliás, foi um dos meus primeiros empregos. E eu lembro que na loja você roda, né? Eu trabalhei na Iodice. Você roda, então assim, é a tua vez, você tá lá, aí tá bom, aí você não rolou, a pessoa só deu uma olhadinha, né? Você chega e fala, posso te ajudar? Posso, tal. A pessoa dá uma voltinha, tchau, você rodou. Rodou, e aí você tem mais 5 vendedores da vez ali, tua vez fica lá pra trás. E isso me faz pensar a minha dificuldade de me posicionar diante do outro. Então, assim, eu incluía na minha vida e mantinha na minha vida o que não era legal pelo simples fato de eu ter vergonha, de eu não ter coragem, de eu não conseguir. Então, essas pessoas que aceitam mais ou menos o afastamento tem muito a ver com insegurança, tem muito a ver com baixa autoestima, tem muito a ver com esse amor próprio desequilibrado, né? Pessoas que muitas vezes se permitem serem sugadas e ficam ali. Quantas vezes você se mantém em relacionamentos? Porque eu tô há muito tempo. Essa minha amiga é minha amiga de infância. A pessoa só te suga. A pessoa só te vampiriza. Ou num relacionamento,
né? A pessoa tá te fazendo mal absurdo, ou então você tem um ex, uma pessoa que você não quis mais, que não tem nada a ver, que fica ali pesando na sua e você não consegue se posicionar. Então isso, na minha opinião, tem diretamente relação com a autoestima, com a capacidade de dizer não, não quero, como eu disse, como você deveria dizer numa loja quando você não quer, não quero, não é legal, não vai dar hoje, essa possibilidade do limite, né? Tem aqui uma colocação da Paula Evangelista, ela diz o seguinte, ó, lidar com a culpa, na minha opinião, é o maior desafio quando falamos de afastamentos familiares. Maravilhosa, acho que a Paula foi na pinta, assim, dá muita culpa, né? Acho que não só familiares principalmente, mas principalmente pessoas que estão muito tempo na tua vida, você se afastar delas, é muito difícil, né? Você passa ali por um labirinto de questionamentos, parece que você está sendo desleal àquela pessoa, né? Mas que absurdo. Como que eu vou me afastar de uma tia? Como eu vou afastar de um primo? Como eu vou afastar de uma avó, de um avô, de uma mãe, de um pai? Como assim, né? Mas os afastamentos, eles são necessários, por isso que a gente precisa entender muito consigo mesmo e conversar com a gente, por que eu vou me afastar dessa pessoa, né? Eu gosto muito do exercício, o que essa pessoa traz pra mim e o que eu levo pra ela, pra você pensar um pouco sobre a reciprocidade da relação, porque eu sempre caio nesse pensamento, né? Eu acho que existem alguns relacionamentos que são bem hipócritas, viu, Paulinha? São bem hipócritas, eu sei que essa palavra é meio forte, mas existem pessoas da nossa família que não são pessoas legais, inclusive que são pessoas que não nos querem bem, e a gente fica engolindo essas pessoas, né, e fica tolerando o intolerável, porque é da minha família. Né? Como se... Não, e às vezes tem até uma pressão, né? Tipo, por exemplo, você fala, puxa, tal pessoa me tratou desse jeito, sei lá, você tá conversando com a sua mãe, aí você fala, mãe, que coisa, sabe? Tal pessoa me tratou assim, fez isso comigo, tal, sei lá, qualquer pessoa da família é outra. Aí a sua mãe fala, ai, que besteira, imagina, é seu primo, é sua tia, é família, releva, né? Tem também essa conversa do tipo, não, mas que besteira, mas é família, mas sabe, é assim mesmo. Não tem meio essa cultura, assim, pelo menos aqui nós brasileiros, a família unida, aquela coisa latina, tem um pouco isso, né? Eu acho engraçado, né? Aqui não pode falar palavrão no podcast, mas eu ia falar, vou usar uma palavra mais bonitinha, mas é tipo assim, o babaca é sempre da família do outro, né? Tem que sempre relevar, não, o malandro é sempre da família do outro, a nossa não. É muito curioso porque tem um tabu familiar absurdo e eu acho que aí envolve lealdade, vaidades, idealizações, né? Que quando existem traições na família, né? Eu digo traições assim, não tô falando traições sexuais, tô falando traições assim, de sacanagem na família, pô, sei lá, prestou um dinheiro, não pagou, sacaneou, mentiu, roubou, sei lá, tem de tudo, né? Sacanagens ali que rolam soltas. Eu sinto que às vezes rola um esquema meio velado, né? Panos quentes, né? Ou então agora vai chegar fim do ano, aquelas brigas homéricas, né? E que terminam em pizza. E aí se o outro fica chateado, fica de cara feia, pô, como você releva, tal. É o jeito dele, é o jeito dela. Isso é um ponto muito interessante. É o jeito dele, é o jeito dela. Eu não sei quem que inventou, em que momento, que a pessoa, por ser da família, ela é imune, né? É imune. Imunidade do paredão, não pode pro paredão. Total, imune. A pessoa pode ser grossa, tipo, é seu avô, é seu tio, mas calma, é sua prima, gente, e daí que é prima, tio, vovó, mãe, pai, não tem que ser estúpido, a gente não tem que aguentar. E isso pra você chegar nisso, pra você conseguir atingir, ou por exemplo, eu não quero ir nesse jantar hoje, eu não quero, porque não é que eu não quero porque eu tô batendo o pé aqui, eu quero chamar atenção, contestar, não quero porque não me faz bem, não quero porque chega lá, sou pressionada, porque eu chego lá, sou desrespeitada, porque eu chego lá, eu tinha um cliente meu, vou dar um exemplo aqui que eu acho bem interessante, não sei se eu vou sair um pouco, mas me lembrei agora, eu gosto de ser espontânea na lembrança. Esse meu cliente, ele eu ia falar ele é homoafetivo e ele vivia uma questão super difícil, que a família não queria aceitar de jeito nenhum, só que assim, é muito interessante, minha família não aceita, ele é, né? Ele é.
Então, assim, a questão de aceitar, acho curioso. Ele aceitar. Não aceita. Mas, assim, eu tô lá, tal, mas meu avô não aceita, minha tia não aceita, fulano não aceita. E, assim, pra ele ir nas festas de família, era um horror. Não, era assim, sabe? Você pregado na cruz, uma coisa assim, porque ele chegava e ficava indireta, e comentário, né, o cara é homoafetivo, tem um parceiro, e aí chega lá e a namorada, sabe, todo mundo ignorando um fato há anos, pessoal lá com 30 e poucos anos, ignorando. Então era muito violento tudo isso. É só um exemplo que me veio, e o quanto ele dizia pra mim, nossa, suando quando ia ter um evento, e tinha bastante, era uma família bem unida, e eu comecei a trazer pra ele, né, como seria você dizer que enquanto a sua família, não precisa brigar, olha gente, enquanto... Numa boa, mãe, né, é que é difícil. Eu perceber que é tão difícil pra vocês, né, entenderem quem eu sou, porque não é questão de aceitar, é quem eu sou. Que nem dizer pra mim, olha, eu não aceito que você tem olho castanho, que você é alta, longilínea, não aceito, tá? Bom, eu sou. Então, o não aceitar, eu falava pra ele, precisa primeiro ser negociado com você. Você se aceita? Porque a partir do momento que você se aceitar, você não vai aceitar estar em lugares que não te aceitem. Sendo família, sendo faculdade, sendo trabalho, não importa. Então, saber reconhecer os lugares que a gente acessa, sendo ambientes familiares ou não, e o quanto aquilo nos faz bem ou não, e respeitarmos a nossa vontade genuína, eu acho que é um ato de amor para si mesmo. Não estarei em lugares que eu não sou respeitado, não importa, que é na festa de Natal, que é na casa da avó, do tio, da mãe. Se eu for maltratado, eu não estarei. E quando é família, dá essa culpa, né? Dá essa sensação ruim que a gente precisa trabalhar bastante e principalmente se contar. É minha família. Mas se não me tratar bem, se não for algo, se não tiverem atitudes positivas para comigo, eu me afastarei sim. Pelo bem da minha saúde física e mental, né? Porque não são poucas as pessoas que desenvolvem doenças autoimunes, que desenvolvem várias doenças, que se tornam cardiopatas, que desenvolvem um câncer, seja o que for, é uma gastrite nervosa que nunca entendeu de onde veio, uma fibromialgia, sei lá de onde, porque sofreram relações abusivas na família, inclusive. Agora, aí a gente volta para aquela questão da maturidade, né, Pamela? Se não tiver uma maturidade, um conhecimento a respeito da gente, aliás, a gente já falou bastante sobre maturidade em outros episódios anteriores, se você quiser ouvir, vale a pena. É muito mais difícil esse afastamento, né? Como você disse, no caso do seu cliente, se ele não se aceita, como que ele vai colocar isso para fora, para o mundo, né? Se a gente não se conhece e não tem certeza do que a gente pode ou não aceitar, como que a gente vai processar um afastamento? Olha, a maturidade é a nossa capacidade de percepção daquilo que somos, da onde estamos, o que funciona para nós e o que não funciona conosco. Isso vale para todos os âmbitos e esferas da nossa vida. A maturidade que eu tenho sobre aonde eu caibo, qual lugar é para mim e qual não é, passa pela minha percepção do quanto aquela situação possa me trazer prejuízo. Quanto mais amadurecido emocionalmente eu sou, mais eu consigo ponderar e ter bom senso diante de aproximações que possam me levar a lugares já conhecidos que foram prejudiciais à minha vida. Então, quando eu insisto em me aproximar de alguém que eu já sei no meu histórico que não foi bom para mim, é quando eu estou negando o que acontece e de maneira imatura eu estou agindo com irresponsabilidade afetiva em relação a mim. Nós falamos muito, acho que é um tema que vale trazer, nós falamos muito sobre responsabilidade afetiva, sempre dizendo que o outro tem que ter responsabilidade afetiva conosco. Mas e a nossa responsabilidade afetiva com a gente? Que é quando eu percebo que tem algumas situações que eu não tenho que me colocar porque eu vou me prejudicar. Quando eu percebo que, nossa, né, aquela pessoa ali, ela mexe, por exemplo, que é muito comum, aquela pessoa, ela mexe comigo.
Aquela pessoa é uma pessoa que, nossa, né, se a gente for lá tomar um café, se a gente fizer alguma coisa, se a gente tomar um drink, mexe comigo, pode ser que eu não aguente, que eu acabe ficando com ela. Mas é uma pessoa que me faz bem, no meu histórico? É uma pessoa que pode me dar alguma coisa legal? Ou é uma pessoa que vai me enrolar, que vai machucar, que vai me ferir, vai fazer eu me estrepar? Quando eu tenho essa noção e eu percebo, é quando eu estou mais amadurecido e eu me afasto. Assim como amigos que são super divertidos e agradáveis ali na hora do oba-oba, mas não conseguem guardar um segredo, mais vira e mexe te colocam numa enrascada, mais logo mais vampirizam, porque tem muita gente que é boa de lábia, mas na prática não cumpre com os acordos da amizade. Então saber o que acontece, ter esse discernimento é maturidade. Aí você se afasta sem culpa. Você não precisa brigar, gritar, tratar mal. Pode cumprimentar a pessoa, né? Pode ser educada, sem problema nenhum, né? Até para você ter política relacional. Mas daí você permitir que a pessoa acesse o seu íntimo e o seu coração, aí já são outros 500. Por isso que eu falo que atualmente a gente vive numa cultura em que as pessoas elas entram lá no Facebook, elas veem, nossa, tenho 500 amigos, tenho 1.500 amigos, tenho 2.000 amigos. Gente, quem que tem 2.000 amigos? Quem que tem 2.000? Pelo amor de Deus. É que tá escrito lá no Facebook, né? Não dá nem tempo, né? Amigos. Gente, nem se dividir o dia inteiro, você passar com um amigo, dá pra você ter tanto amigo. Amigo não é a pessoa que sabe que você é a Paulinha e eu sou a Pamela. Isso não é amigo. Amigo, esse é conhecido, não confunda conhecido com amigo. Ah, conhecido, legal. Amigo é aquela pessoa que tá com você. Amigo é aquela pessoa que você dá assim a pulseirinha VIP para entrar no teu coração, para acessar a tua intimidade. Amigo é com quem você tem lealdade, amigo é com quem você faz esses contratos que eu estou contando aqui invisíveis, isso é amigo. E sobre essas pessoas que se fazem de amigas e estão sempre ali te trazendo algum peso, um prejuízo, se afaste, sem culpa, com vontade inclusive. Agora, pensando que a gente tá nesse outro lugar, alguém se afastou da gente, né? E a gente não tá se conformando, não sei. Vamos, tá bem em aberto. A gente insiste em reverter ou tem uma hora que a gente tem que entender e falar, gente, não, então não dá, tudo bem, eu não queria, acho que tem coisas para resolver, mas não dá, eu também vou me afastar. Primeiro que eu acho que quanto mais a gente falou de maturidade, quanto mais imaturo nós somos, e ser imaturo não é ter vergonha, não tenha vergonha, tá? Porque a maturidade ela também tem muito a ver também com o seu processo de desenvolvimento. Então, obviamente que se você tem 20 anos, você tende a ser, tem gente que paralisa, mas tende a ser mais maduro do que quando você tinha 15, e a maturidade vai acontecendo. Então, a tua percepção sobre si, sobre o outro, sobre o mundo, vai mudando conforme o seu processo ali de maturação, né, de maturidade. Então, o que acontece é que em alguns momentos a gente não aceita certos afastamentos, porque a gente gosta. Aí eu gosto dessa amiga, eu não quero que ela se afaste de mim. Ah, mas eu gosto desse amigo, eu não quero que ele se afaste de mim. E às vezes a gente quer que o outro seja como nós gostaríamos que ele fosse. Né? A gente quer que o amigo continue lá, a gente quer que a amiga seja como ela sempre foi. Nós não estamos considerando os invisíveis desses nossos amigos. Nós não estamos considerando o direito desse amigo de, nesse momento, não querer estar comigo. Eu tive uma amiga muito, muito próxima, né? Ainda é minha amiga hoje, mas é engraçado, aquela versão dela parece outra, mas é minha amiga até hoje. Mas na época ela era muito minha amiga tal. E eu fui uma pessoa, acho que por ser filha única tal, que eu tinha um senso de responsabilidade que muito, muito distorcido, porque eu achava que eu tinha direito de mandar na minha amiga, né? Eu não falo isso com orgulho, eu falo isso com humildade, porque era o que eu fazia. Então eu queria, lógico que eu queria proteger, mas eu ficava chata, né? E numa fase ali de adolescência, e ela queria curtir as raves, porque na minha época começou o lance das raves e tal. Ela queria curtir as raves, ela queria sair, ela queria usar algumas coisinhas ali além da conta. E eu achava aquilo um absurdo. E eu fazia uma hora auê, falava e ligava. O que você fez? Você não pode e tal. Dava uma de mãe dela, e que eu não era mãe, né? Mas eu dava uma de mãe. E aí ela foi se afastando de mim. E eu nunca entendi porque ela se afastou. Nunca. Como assim? Faz tudo por você, te adoro. Isso aqui. Ela foi se afastando. E se afastou. E eu fiquei super chateada, fiquei revoltada, não entendia, ligava, tal, transtornada.
Passaram-se anos, eu aceitei não por bem, aceitei por mal, né? Porque a pessoa sumiu mesmo, eu não quis e tal. E depois mais velha, depois um dia, depois de anos, ela virou e falou assim, eu perguntei, falei, escuta, por que você afastou aquela época de mim? Nunca entendi, o que eu te fiz e tal. Ela falou assim, nossa, você era muito chata. Você era muito chata, porque você queria aquele feedback, né? Não, e ela assim, mudou até o nome dela, do jeito que ela se chamava. Ela estava em outro momento da vida lá, e eu acho que estar comigo remetia uma versão que ela não queria acessar, né? E eu também, chatonilda total, ali ficava em cima. E foi muito interessante, porque ela disse assim, você era muito chato, você ficava querendo o tempo inteiro me governar, que é isso? Eu queria estar ali curtindo e tal. Então, isso é um exemplo interessante, porque as pessoas têm sensações sobre nós que muitas vezes nós não imaginamos. Nós não estamos do lado de lá, nós estamos do lado de cá. Então, aquilo que você fala, talvez em você não doa nada, mas em quem ouve pode machucar bastante. É que nem o pé que recebe o pisão, né? O pé que pisa não sente nada, mas o pé que tá recebendo o pisão tá doendo pra burro. Então, eu acho que nós respeitarmos um pouco a escolha do outro, o livre-arbítrio do outro, o direito do outro de querer se afastar, é muito importante. É aquela história, aceitar mesmo sem gostar. Em alguns momentos as pessoas vão se afastar da gente e nós não vamos gostar. Mas aceitar é o caminho. Porque as pessoas elas têm o direito total de irem e virem, e nós de aceitarmos ou não essa volta, mas com certeza nos trabalharmos para aceitar a ida. Não quer mais? Não quer. Ah, mas eu sou incrível, mas como assim? É o direito do outro. Teve aqui uma pergunta da Dete Paiva, porque a gente está falando de relacionamento, falamos bastante de amizade, falamos também de família, e aí ela joga essa carta. E quando é sua chefe e você precisa continuar no emprego por enquanto? Olha, se a sua chefe for abusiva, eu penso que já comece desde ontem procurando um outro lugar. Eu sei que não é do dia pra noite, é muito fácil falar, mas começar a procurar vai fazer bem pra você, porque às vezes a gente fica numa zona de conforto, que não é confortável, mas a gente se acomoda, do tipo, minha chefe é um inferno, mas eu preciso desse emprego. E não procura com afinco, procure com afinco um lugar, porque uma hora aparece. Tá? Eu gosto muito de movimentos que possam mudar. Por outro lado, se no momento não tem jeito e tal, o que você pode fazer? Veja como você se posiciona para você permitir essa aproximação da chefe de uma forma que não acesse tanto lugares que te coloque vulnerável. Então seja gentil, seja educada, faça a sua parte, mas não deixe sua chefe entrar além. O que acontece é que muitas vezes nós queremos ser amigos de chefe. Eu acho um risco absurdo. Sempre falo. Enquanto tá mil maravilhas, super legal. Daqui a pouco acontece uma coisinha. É um rombo do tamanho do mundo. Então, eu acho que o maior segredo do pulo do gato é ser legal com a chefe, com o chefe, né? Tratar bem e tal, brincar, conversinha aqui, um cafezinho ali, mas sem grandes intimidades. Senão a mistura ali do tipo de relação pode não ser bom pra você. Então, cuidado aí, porque no trabalho, às vezes, realmente a gente fica com esses relacionamentos impostos, digamos assim. Agora, Pamela, e a questão, por exemplo, da timidez? Timidez e afastamento têm relação? Existem pessoas tímidas que elas não percebem o quanto elas provocam o afastamento. Elas têm o desejo de socializarem, às vezes elas têm o desejo de chegar em alguém, elas querem dizer o quanto elas estão afim ou o quanto elas gostariam. Às vezes uma pessoa tímida, ela pode transparecer que ela é brava, pode transparecer antipatia, quando na verdade é a dificuldade dela de exteriorizar a emoção real, e aí causa um afastamento do outro lado e do lado de cá. Né? Por isso que eu gosto muito das pessoas observarem bastante se essa pessoa que elas apontam como essa é estranha, é chata, não gosta de mim, será que é isso mesmo ou a pessoa é tímida? Porque às vezes o tímido ele transmite a ideia de que ele não gosta de você, transmite que ele não tá gostando da situação e tal, quando na verdade ele não tá conseguindo lidar com as emoções. E quando ele não está conseguindo se aproximar de você. Então, se você é um pouquinho mais extrovertido, e aquela pessoa pode ser tímida assim, você nunca pensou nessa hipótese, que você facilite um pouco, né? Facilita um pouquinho.
E aí você pode ter gratas surpresas, porque o tímido não precisa ser tímido sempre. Ele pode, a partir do momento que ele se sentir um pouco mais seguro, se tornar um amigão, uma amigona pra você. Não sei, já aconteceu comigo, já aconteceu com você? Sim, tem muitas pessoas. Tem pessoas que às vezes, até por serem tímidas, tem um monte de gente que acha que são afrontosas, assim, metidas. Metidas, exatamente, E aí você fala, não, mas não, essa pessoa é super doce e tal. Não, a pessoa não dá oi, a pessoa outro dia me viu num lugar, um cumprimento, eu falei, gente, mas é porque a pessoa é tímida. Aí, às vezes até a mesma pessoa fala pra mim, nossa, outro dia eu vi uma amiga sua num lugar, mas eu fiquei super assim, eu não sabia se eu falava oi, se eu chegava lá, mas nossa, ela é tão legal, né, eu tava lá se divertindo, eu pensando, gente, tem que filmar pra mostrar pros outros que não é ser metida, não é timidez, né? Porque a timidez tem uma característica muito curiosa, que ela afeta até os nossos traços, as nossas expressões, né? E às vezes o tímido, ele tá numa emoção tão perturbadora, ele tá ali numa angústia tão grande, numa ansiedade. Às vezes o tímido, ele tá tendo uma crise de ansiedade por ele estar ali no bar, no restaurante, numa situação, numa festa, e ele tá sofrendo tanto, ele tá num sofrimento tão absurdo dentro dele, que a expressão é uma expressão fecha, fechada, né? que é uma expressão mais tensa. Que não é com você, é com ele. Por isso que eu digo, não julgue as pessoas antes de conhecer. Porque às vezes o jeito de andar, o jeito de falar pode transmitir uma ideia, né? Ou não falar pode transmitir uma ideia, quando na verdade a pessoa é completamente outra. Se você antes de julgar uma pessoa, senta, conversa com ela, conheça, né? Acho que você pode ali ter uma opinião modificada do que foi a primeira impressão. Agora eu imagino também, Pamela, que, por exemplo, uma depressão, outros transtornos também possam gerar afastamentos, né? Sem dúvida nenhuma, a depressão, que é uma doença, né, psíquica, e outros transtornos podem sim causar um embotamento afetivo, a pessoa fica completamente sem energia, ela não consegue se aproximar das outras, ela não consegue interagir, ela perde a autoconfiança, ela perde a vontade, ela perde o desejo, ela fica cinza, né, ela fica ali muito... Eu digo que ela vai virando um cacto, né? Ela vai ficando mais árida, justamente porque está adoecida. E isso pode causar afastamento. Não por acaso, muitas pessoas que se relacionam com outras que estão em depressão ou têm um transtorno de humor, um transtorno bipolar, por exemplo, sofrem muito, porque tem uma instabilidade, né? Tá tudo muito gostoso, daqui a pouco o outro some, não liga, você não sabe o que aconteceu, muda completamente de conduta, de comportamento, e aí você acha que o problema é você, meu Deus, fui eu, o que eu fiz e tal, mas não, né? É uma doença que o outro vive e que isso acaba, com certeza, causando afastamento. Olha, tem um monte de colocações aqui entre as pessoas, enfim, eu sei que agora a gente tem aquela fala importante da Pamela. Eu vou fazer como a gente fez na última edição, que eu achei que ficou legal. Enquanto a Pamela vai trazendo as falas, eu vou pescando aqui entre os comentários da nossa live coisas correlatas à fala da Pamela Magalhães. Então, se você está ouvindo o podcast, talvez não possa ler o que as pessoas estão escrevendo, mas depois procure lá em youtube.com/dicasdevida para ver as colocações aqui de tantas pessoas que estão hoje com a gente participando dessa gravação. Então vamos ouvir Pamela Magalhães sobre afastamento. Vamos lá. Afastamentos são necessários. Em alguns momentos da sua vida você terá que se afastar, talvez de uma pessoa que você goste muito, mas você se afasta por gostar mais de você e entender pela maturidade e a experiência que você teve com ela, que estar com ela não te faz bem, te machuca, te prejudica. Talvez você tenha que se afastar de alguém que você tenha se relacionado, mas nesse momento não dê para continuar. Você quer que mantenha a relação por amizade, mas o outro não aguenta. Então, é melhor se afastar. Pode ser que alguém decida se afastar de você, sem avisar. Se afasta, começa a viver no seu próprio mundinho, deixa de te procurar, não responde mais as mensagens. Quando você não te abraça, não chega perto, não conversa. Talvez isso te fará
viver um sentimento de rejeição absurdo. Você vai ficar incrédula de que isso esteja acontecendo. Vai tentar buscar uma explicação, alguma razão, uma justificativa. Não vai encontrar, porque não está em você, está no outro. Essa é a decisão do livre-arbítrio da outra parte. Quando for necessário se afastar, faça. Pense, pondere e reflita por que você está fazendo. E veja se o afastamento vai mesmo te trazer uma melhor qualidade de vida. Se for e se trouxer, faça. Não tenha culpa. Se dispa da culpa. A culpa só vai te fazer ainda se envenenar mais e ficar ainda mais intoxicado. E de toxicidade já bastava aquela relação. Existem pessoas, sim, abusivas, existem pessoas que são tóxicas, existem pessoas que são invasivas, existem pessoas que não te aceitam como você é, existem pessoas que se incomodam por aquilo que você seja, existem pessoas que vampirizam aquilo que você tenha, e sobre essas pessoas, se afaste. E quando alguém se afastar de você, e isso for muito perturbador, se aproxime de quem quer estar ao seu lado, de quem ficou, significou, faz questão, te prioriza, te valoriza, te olha, te vê e te quer como alguém muito especial. O segredo da vida talvez seja nós selecionarmos quem nós deixamos entrar na nossa vida. Quem entra, faz bem e agrega. De resto, quem não faz bem, quem não agrega, quem não é construtivo, que fique fora dela. Gostaram? Nossa, tantas mensagens legais aqui que foram passando durante essa fala da Pamela. Eu queria agradecer a participação de todos vocês que hoje estão aqui nessa live de gravação. Rayane Brito, Lilian Moreira Cruz, Letícia Ramos, Isabelle Santos, Larissa Thalita Cardoso, O Meu Mundo é Rosa, Paty Oliveira, Gilberto Pedeschi sempre com a gente, Lilian Moreira Cruz postou coisas muito legais aqui na nossa conversa. Ah, meu Deus, Daniel Barros, foi tanta gente hoje, todo mundo super participativo, colaborando com esse tema, que foi os afastamentos. Acho que foi muito interessante, até essa lição de casa da Pamela, da gente pensar a respeito das pessoas que a gente, de repente, se afastou, que se afastaram da gente, e tentar entender um pouco mais sobre nós mesmos, né, para a gente conseguir dar um passinho a mais na maturidade. Como disse a Pamela, a maturidade também tem a ver com o tempo que a gente está no jogo aqui da vida, né? Então, calma, dependendo da sua idade, vamos passo a passo, mas é sempre bom contar com a Pamela dando esses pequenos toques, né? Pequenos empurrõezinhos para a gente dar aquele passinho a mais na maturidade, olhar para dentro, para entender mais o que acontece para fora, né, Pamela? E outra coisa, tem afastamento que é temporário, tem afastamento que é necessário e tem afastamento que é para sempre. E tudo bem, a vida que segue. Tem gente que passa pela nossa vida só para passar mesmo. Tem gente que passa, fica. Tem gente que passa, permanece um período e significa para sempre. Tem gente que passa e mostra para nós que não tinha nada a ver e nos ensina o que nunca ser, o que nunca trazer e o que nunca fazer nessa vida. Eu acho que é isso que a gente tem que internalizar com mais tranquilidade. Entender que é assim que é a vida, assim que funciona. Vou mostrar meu livro de novo, tá? Mostra, que eu já vou colocar aqui o GC com um e-mail para você que quer o livro da Pamela Magalhães, Se Amar, Amar e Ser Amado. Escreva para eventos@pamelamagalhães.com.br para garantir o seu exemplar. Eu sei que a Pamela ia mandar assinado esses primeiros, então, hein? Não tem. Eu vou explicar. Se você quiser esse livro aqui, o meu primeiro livro físico, Se Amar, Amar e Ser Amado, com a minha dedicatória, com o seu nome, né? Com o seu nome, a dedicatória, que eu vou fazer ali com a minha canetinha para você. Você manda em eventos@pamelamagalhães.com.br, fala, quero meu livro, e aí a gente vai mandar o link para compra. Agora, se você quiser adquirir o livro agora, quero agora, tal,
estará logo mais em todas as livrarias. Você entra também no site da editora Integrare, que é quem materializou este livrinho, e aí você vai conseguir o livro também, tá? Não é só por aqui, é que por aqui é com a dedicatória e com, né, com a minha letrinha ali, com o seu nominho personalizado, mas tem outros meios é mais também. próximo, é mais coraçãozinho peludo, assim, é mais gostoso. É isso. Olha, queria agradecer demais, mais uma vez, a parceria com a Pamela e também a parceria com vocês. Lembrando que estamos no Instagram, vocês podem nos procurar, @PaulinhaCarvalhoJP, @PsiPamela, conte a sua história, traga o seu tema, pergunte mais. Não é incomum a gente repetir um tema para se aprofundar, trazendo ali outros pontos de vista que vocês enviam pra gente. Então, estamos esperando esse feedback e aquele @na gente no Stories, na hora que você estiver ouvindo, contando o que é que você achou, qual é o tema que você curtiu, quem é que ouviu com você, para quem você mandou. Põe um @ de gente que precisa ouvir também, que é sempre bom quem indica aqui pro nosso coração peludo. Acho que é assim que a gente foi construindo, né, Pamela? Um que mesmo ouve, conta pro outro, manda pra tia. Esse podcast é completamente interativo, não só aqui, né, ao vivo, como a gente pega lá o que vocês mandam. Os temas, os temas são totalmente baseados no que vocês querem, que vocês sugerem. Então marca lá, @PaulinhaCarvalhoJP, @PsiPamela também, e fala, quero esse tema. Pronto, a gente vem falar aqui. Obrigada, beijo pra todo mundo. Também quero mandar beijo, até a semana que vem com mais um episódio do Coração Peludo. Tchau, tchau. Coração Peludo.